Boa noite. 19 horas em ponto, começando nesta noite de 8 de julho de 2016, o programa do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente da entidade, estou aqui conduzindo mais um programa de TV. O programa do SIMP, que vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET, sob o horário das 19 às 20 horas. O programa do SIMP, que é desenvolvido especialmente para os servidores públicos municipais. Então é o sindicato que representa os funcionários públicos, os trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras da Prefeitura Municipal de Pelotas. E uma saudação, claro, também especial a toda a comunidade pelotense que acompanha diariamente a programação da TVC. Então, como sempre iniciamos o nosso programa, para aqueles que nos assistem, a gente sempre informa as nossas mídias eletrônicas, ou seja, além deste programa de TV, o SIMP também dispõe de vários outros meios de informação e comunicação, não só com os servidores públicos municipais, mas com a comunidade pelotense em geral, que utiliza-se da internet, que deseja saber informações, acompanhar matérias, discussões nas quais envolvam os servidores públicos. Então, esses trabalhadores, todos eles, sócios ou não da entidade, são representados pelo SIMP. Então, dentro de todas as nossas mídias eletrônicas, nós sempre iniciamos apontando o nosso site. O site do SIMP, cujo endereço eletrônico é o www.simpelotas.com.br. Conforme você acessa a página do SIMP, sempre em seu canto superior esquerdo, ali consta o vídeo do último programa de TV do SIMP, que foi ao ar, ao vivo, exibido aqui pela TVC. Também você encontra legislações pertinentes à categoria dos municipários, você encontra também o Estatuto da Entidade, outros documentos como os jornais produzidos por nós, enfim, todo o material ali também que dispõe sobre os nossos convênios, os prestadores de serviços. Também temos os nomes dos profissionais e seus horários de atendimento na nossa entidade, como serviços de assessoria jurídica, com a nossa clínica geral, com a nossa dentista. Então, todas essas informações que são importantes, especificamente também para os nossos sócios e seus dependentes, todas elas constam ali no nosso site. E claro, obviamente, o site serve para ali divulgarmos todas as matérias, informações que contenham as atividades desenvolvidas pela direção do sindicato. Então, ali, quase que diariamente, são atualizadas tais informações. Então, não perca, não deixe de visitar a nossa página www.simpelotas.com.br. Já para você entrar em contato conosco, uma outra ferramenta importante, via internet utilizada, é o e-mail do SIMP. Nosso e-mail oficial é o simp@simpelotas.com.br. Por este e-mail você pode enviar as suas críticas, suas sugestões, seus elogios, algum documento, vídeos, fotos, demais anexos que você queira nos enviar. Inclusive também é utilizado este e-mail para que possa se fazer a denúncia, porque a gente sempre garante que a denúncia sobre más condições de trabalho ou por uma provável questão de possibilidade de assédio moral ou de alguma conduta ilegal, enfim, coisas que podem acontecer em cada setor e que o servidor é atingido por isso, nós orientamos que faça a denúncia para nós do SIMP, para a direção do SIMP, e que o sigilo será com certeza o norte disso. O SIMP nunca divulgou quem nos enviou a informação, quem fez a denúncia. A gente apura a informação, apura a denúncia, vai em loco, investiga, verifica e a mesma procedendo, obviamente, nós encaminhamos
com registro por nós, seja através de fotos, vídeos, enfim, aos órgãos competentes. Mas a gente sempre pede que aquele que nos enviou, ou aquela que nos enviou para este e-mail, este se identifique para nós, né? Para que a gente depois possa dar um retorno a ele ou a ela que nos fez essa denúncia do procedimento daquilo que nós encaminhamos. Porque senão pode ser um colega, ou até nem ser servidor público municipal, utiliza-se do e-mail, né, cita qualquer local de trabalho aí pertencente à prefeitura, inventa toda uma situação, aí quando nós da direção temos um retorno para dar, no sentido de apuração, ou uma reunião que teve para tratar sobre o assunto, né, quando tu vais te reportar aquele nome, aquele nome não existe, né, não existe porque antigamente nós aceitávamos o e-mail sem a identificação da pessoa, dizia, sou trabalhador da UBS, um exemplo, da UBS Coab Pestana, por exemplo. Tudo bem, aí quando você tinha que dar o retorno, nós enquanto direção dávamos via e-mail, pelo mesmo e-mail que nós havíamos recebido. Aí quando entrávamos em contato com todos os trabalhadores daquele local, que não partiu essa denúncia e às vezes até não procedia a reclamação ou a informação. Então por isso a nossa responsabilidade de averiguar, de verificar e constatada, nós fazemos o devido encaminhamento. Mas para aquele que vai fazer a denúncia para nós por e-mail, se identifique, porque nós vamos garantir o sigilo. Não vamos dizer quem é, nem informar quem é. Mas é preciso nós sabermos quem seja para poder dar o retorno a este. Então, denúncias também podem ser feitas por este e-mail, simp@simpelotas.com.br. Na sequência, temos o nosso Twitter, né, outra ferramenta que utilizamos para aqueles que desejam seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas. Nós utilizamos o Twitter para disponibilizar o link que remeterá diretamente à matéria que está postada em nosso site. Então, nós temos, por exemplo, uma matéria que diz SIMP realiza audiência pública na Câmara. Nós colocamos o título dessa matéria lá no Twitter e um link. E uma imagem ilustrativa. A pessoa clicando no link, esse link vai o remeter para a matéria na íntegra, cuja mesma encontra-se postada em nosso site. Então, twitter.com/simpelotas. Posteriormente, também temos outra ferramenta importante, que é o nosso canal de vídeos no YouTube, né? Então, além dos programas de TV do SIMP e outras imagens que fizemos de festas, de mobilizações, assembleias, vídeos informativos, explicativos, de acordo com uma determinada demanda, ou seja, todo o nosso acervo audiovisual disponibilizado na internet encontra-se em nosso canal de vídeos lá no YouTube. Então você colocando lá no site do YouTube, youtube.com/simpelotas, você estará dentro do nosso canal de vídeos. Ali tem todos os vídeos de programa de TV do SIMP exibidos aqui pela TVC ao longo dos mais de 8 anos que temos a nossa programação todas as sextas-feiras das 19 às 20 horas. Por fim, nós temos a nossa fanpage lá no Facebook. Você colocando lá naquela parte que tem uma lupinha desenhada que é para pesquisar por nome de pessoa ou entidade dentro do Facebook, você naquela parte de pesquisa digite SIMP Pelotas, ou no momento que você já digitar SIMP, aparecerá ali o mesmo logotipo que encontra-se aqui no rodapé do seu televisor, esse logotipo laranja aqui, tá? Então esse mesmo logotipo é o que aparece quando você coloca ali a sigla SIMP como pesquisa. Então na nossa fanpage nós a utilizamos também para colocar todas as nossas matérias, informações, ela é diariamente atualizada, além de ser um espaço democrático, né, onde permite que possa curtir, comentar, compartilhar todas as postagens. É aberto a todos o nosso Facebook para fins de postagens. E também nós utilizamos o chat, o bate-papo. Então ali diariamente servidores nos fazem questionamentos, né, dúvidas, seja na ordem jurídica, sobre a sua conduta funcional, sobre as suas atribuições, outros
questionam sobre serviços do sindicato, né? Outras são perguntas mais de cunho pessoal, enfim. Também é um local que serve para o colega ou a colega fazer a denúncia sobre o seu local de trabalho, porque ele tem uma identificação, você tem uma conta no Facebook. Então também o chat ali, o bate-papo, serve para isso, né? Uma questão pessoal que possa ser desenvolvida com a direção da entidade. Então, também não deixe, você que tem conta no Facebook, de visitar a nossa fanpage por Simp Pelotas. Já que ao vivo, no nosso programa de TV, a sua participação para nós ela é muito importante e, para isso, através do número 9122-8820, tal número serve para duas maneiras de você participar conosco aqui ao vivo. Seja através do envio de mensagem de texto, famoso SMS ou torpedo, e pelo mesmo número você também pode enviar a sua mensagem de texto via WhatsApp. Estamos online, estamos conectados aqui no estúdio. Então você pode mandar tanto mensagem de texto via SMS ou mensagem de texto via WhatsApp. Não temos como atender aqui ao vivo por este número e também não temos como reproduzir aqui ao vivo uma mensagem de áudio, já que o WhatsApp permite isso, por isso que a gente frisa. Somente mensagens de texto, via SMS ou via WhatsApp. Leremos todas as mensagens aqui. Então você fique à vontade para criticar, sugerir, comentar, elogiar, enfim, o programa também é seu. E quero salientar que na última sexta-feira, o programa de TV do Simp, no dia 1º de julho, né, não foi possível reproduzi-lo aqui ao vivo, né, haja vista que eu me encontrava presente lá em Porto Alegre, fazendo um curso de atualização nos aspectos jurídicos e legais que envolvam regimes próprios de previdência, no nosso caso em Pelotas e Terpel. E no sistema previdenciário brasileiro nós temos dois regimes de previdência. Tem o regime geral de previdência social, que são para trabalhadores cujo vínculo é junto ao INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, e aqui, no caso, em Pelotas, no nosso município, nós temos um Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, que é o Previpel, né, que é um regime próprio de previdência, né, é um regime próprio do município, que funciona através de uma autarquia, e é esse instituto responsável pelo pagamento dos nossos benefícios, pensões. Então, tem características semelhantes aos do regime geral, porém com muitas diferenciações, com particularidades, com papéis distintos, né? Então é muito importante, uma categoria que tem mais de 7.000 servidores sob o regime estatutário, cujo regime previdenciário a estes é o regime próprio, ou seja, via Previpel. E para os trabalhadores de regime CLT, aqui em nosso município, todos estes são sob o INSS. Então é muito importante nós nos atualizarmos, estarmos sabedouros das diversas legislações que permeiam a vida dos trabalhadores no que tange à sua seguridade social, aos seus benefícios como pensões, aposentadorias, enfim. E justamente já vem dando resultado estas qualificações, tanto que alguns programas atrás eu coloquei aqui que antigamente, há poucos meses atrás, a Secretaria de Administração, ela desconsiderava que qualquer servidor, ao fazer um protocolo onde este solicitava a possibilidade de aposentadoria especial de 25 anos, muitas vezes a Secretaria de Administração despachava direto negando, sem avaliar. Só colocava, nega-se ou indefere-se por não existir uma legislação federal que regulamente a aposentadoria especial para servidores públicos. É verdade, não existe uma legislação federal que regulamente a aposentadoria especial para ocupantes de cargos de serviços públicos, enquanto servidores públicos. Porém, já existe há bom tempo uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, de número 33.
E essa súmula vinculante, ela justamente veio nesse sentido. Por não haver uma legislação federal ainda que regulamente a matéria, casos de aposentadorias especiais para servidores públicos, o que já tem na iniciativa privada, o que já existe nesse sentido, a súmula vinculante do STF, ela orienta para os demais magistrados, juízes, no caso, que se depararem com ações judiciais nesse sentido, o que ela já aponta, determina que enquanto não houver legislação federal que regulamente a matéria, se dará a aposentadoria especial para servidores públicos nos mesmos moldes constantes na legislação federal que versa sobre a aposentadoria especial para trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, se constatado pelo município que determinado servidor trabalhou toda a sua vida permanentemente, submetido a condições que permanentemente colocaram em exposição a sua integridade física ou a sua saúde, ele tem direito, sim, à aposentadoria especial. Então, que fique bem claro, a aposentadoria especial ela não se dá por cargos. Engana-se quem pensa, quem é médico certamente vai ter aposentadoria especial, quem é guarda municipal certamente vai ter aposentadoria especial, servidor da prefeitura que percebe insalubridade, periculosidade ou risco de vida, com certeza terá direito à aposentadoria especial. Negativo, negativo. Tanto que, se fosse pelo cargo, nós temos diferenciações em condições ambientais de trabalho para o mesmo cargo. Cito guarda municipal, cito agente de trânsito, médico e tantos outros cargos que servidores ocupantes do mesmo cargo não são submetidos às mesmas condições permanentes que possam atingir a sua integridade física ou a sua saúde. Exemplo, guarda municipal. Se eu tenho um guarda municipal que por grande parte da sua vida laboral trabalhou em atividade administrativa ou na sala rádio, né, atendendo equipamentos de rádio, entrando em contato via telefone, ele não vai ter o mesmo grau de avaliação ambiental destas condições daquele que trabalhou permanentemente e ostensivamente na rua, ou numa guarita, dentro de um prédio público, por exemplo. Por isso que o pedido do servidor ele é protocolado na administração de forma individual e a partir do protocolo do seu pedido, obrigatoriamente a Secretaria de Administração tem que aceitar esse pedido e aí proceder com aquilo que já é previsto há muito tempo, através de instruções e resoluções do Ministério da Previdência Social, que são a emissão do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, o LTCAT, que é o laudo que apura, né, as condições ambientais de trabalho. E quem deve fazer isso? O Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho da nossa Prefeitura, que é vinculado à nossa Secretaria de Administração, que é a antiga denominada biometria médica. Um engenheiro do trabalho, provocado pelo protocolo, ele tem que fazer a emissão desse laudo, ele tem que verificar estas condições, ele tem que despachar, através de um laudo pericial ali, se as condições daquele trabalhador o expuseram a ponto de, possivelmente, ter direito a aposentar-se de forma especial, com redução de tempo de trabalho, no caso 25 anos. E, a partir daí, esse laudo ele tem que ser emitido para o Previpel. E aí, o médico do trabalho, um dos médicos do trabalho, peritos do Previpel, este sim, final, tem o poder de corroborar com aquele laudo emitido pelo engenheiro do trabalho ou até não, pode até discordar do engenheiro do trabalho. O engenheiro pode entender que aquilo é uma condição de não aposentadoria especial e o médico do trabalho lá entender que sim, ou até vice-versa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso resumidamente? Né? Que com estas atualizações que os conselheiros do Previpel fizeram, e no caso o representante do SIMP no Conselho Deliberativo do Previpel sou eu participei destas formações, essas atualizações,
E a partir destes conhecimentos trazidos para Pelotas, o SIMP fez a matéria, publicou, foi divulgado nos jornais locais, foi publicado em nossas mídias eletrônicas, essas as quais há pouco tempo agora demonstramos para vocês aqui na nossa chamada inicial do programa, que a prefeitura desconhecia isso aí. Ela desconhecia isso que eu estou explicando para vocês. Então ela simplesmente negava, dizendo que o servidor não tinha direito, que não tinha legislação para isso aí. Aí, a partir do momento que nós passamos a cobrar, né, da própria prefeitura, da administração, demonstrando para ela que ela estava errada, que ela estava equivocada, né, e que nós tínhamos o conhecimento para poder estar cobrando isso, a partir de então, a Secretaria de Administração passou a receber esses protocolos e analisá-los um a um. Tanto que nós já tivemos no mês de maio o primeiro caso, tá, de servidora pública concursada, estatutária do município, que aposentou-se na modalidade especial, ou seja, com 25 anos de trabalho, porque foi verificado que a condição dela, né, a exposição da saúde, da integridade física dela foi constatada, porém, ela aposentou-se com 25 anos de trabalho, né? Então, você servidor público aí que já tenha 25 anos de trabalho e possivelmente entende ou acha que tem essa possibilidade, não tem problema nenhum, faça o protocolo requerendo a sua aposentadoria especial, emitindo, e pode botar essas siglas, PPP, P de Paulo, PPP, 3 vezes a letra P, e bota a sigla LT de Tiago CAT, LT CAT. Então é só colocar isso no protocolo lá na administração. Solicito aposentadoria especial com a devida emissão do PPP e da LT CAT. Só bota isso aí. E aí aguarde aí os 30 dias para ver qual é o retorno, qual é a informação que a administração vai dar. E ela só está fazendo isso, como eu frisei, graças à oportunização que o Previpel nos deu, para nós, conselheiros, nos qualificarmos, nos atualizarmos juridicamente, para poder cobrar, né, a prefeitura, já que ela estava negando, né, o direito do servidor pleitear, ou seja, a prefeitura sequer analisava, e pior do que isso, né, a Procuradoria-Geral do município ainda emitiu um parecer num primeiro momento, dizendo que servidor não tinha direito. Quer dizer, eu acho que até a Procuradoria desconhecia, né, das resoluções, das portarias emitidas pelo próprio Ministério da Previdência Social. Mas, tudo bem, a gente está aí para aprender, pode ser que a Procuradoria e a administração tenham aprendido nessa matéria conosco. Então, pessoal, nessa sequência, a gente aborda isso. E o que a gente chama a atenção para casar essa informação? O SIMP está começando a visitar os setores, a visitar a sua base, para entregar de forma impressa o seu mais novo jornal, né? O Jornal do SIMP, edição de junho, totalmente colorido, com esta informação que eu dei, sobre várias outras informações jurídicas, locais de trabalho que nós visitamos e encaminhamos para os órgãos responsáveis, quais foram as respostas, as soluções, as demandas já dadas. Então, um jornal altamente explicativo, todo servidor público tem que lê-lo, tá? É um jornal muito bonito, tá? Está inteiramente colorido, bastante informativo, não é um jornal grande para não cansar a leitura de ninguém. Essas fotos aqui já na capa, elas revelam os vários locais de trabalho que nós visitamos, várias secretarias, e aqui demonstram as más condições de trabalho, né? O que a gente já encaminhou, o que já foi atendido, né? Também temos aqui na parte de baixo a imagem aqui do auditório externo do Pelotense, que nós já estamos com a data agendada para o primeiro debate com os candidatos e candidatas à Prefeitura Municipal de Pelotas, né? Já temos o Pelotense confirmado para o debate do primeiro turno, que será dia 14 de setembro. Então já temos uma matéria informando a confirmação de tal data. Aqui na parte interna do jornal, nós temos várias outras informações importantes para os servidores. Na contracapa temos o espaço jurídico. Aqui tem informações de diversas ações que foram movidas pelo SIMP, em que pé elas encontram-se, como ajuizar. Então, por exemplo, Piso Nacional do Magistério, ações sobre as alterações das jornadas de trabalho, carga horária, ação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, dos auxiliares de educação infantil sobre o seu incentivo à titulação,
sobre a aposentadoria especial, como eu elenquei agora, a ação que busca o adicional de insalubridade para merendeiras. Também tem a listagem completa com o endereço, telefone de todos os convênios que o SIMP dispõe, além de todas as informações sobre os serviços de atendimentos lá no SIMP. Então, esse jornal nós estamos já distribuindo na base, nos setores, e lembrando que este jornal também encontra-se disponível em todas as mídias eletrônicas. Se você entrar no Facebook do SIMP, você vai ver que na linha do tempo já tem a postagem deste jornal, e ali tem o link desse jornal. Você clicando em cima do link do jornal, é um arquivo PDF, e ali você visualiza estas páginas inteiramente coloridas, de forma virtual. Se você acessar o site do SIMP, mesma coisa, lá no site do SIMP, né, no seu texto, ali na parte de matérias, tem ali o mais novo jornal do SIMP, você clica em cima do link, já abre o jornal inteiramente para você, colorido, de forma digital e virtual. E também no nosso Twitter. E aí você aproveita, envie esse arquivo PDF, envie para os seus amigos, né, compartilhe com seus colegas aí de trabalho, que é importantíssimo esse jornal chegar a todo servidor público municipal. E também, claro, né, nós temos ele de forma impressa para chegar a todos os setores. Acabei de receber uma mensagem aqui do final 4111, uma mensagem de texto, foi via SMS. Sou servidora estatutária de nível superior e irei entrar com meu pedido de aposentadoria com 30 anos de serviço e 55 de idade. Se aposentada, terei isonomia nos reajustes que forem deferidos aos da ativa? Obrigado pela atenção. Obrigado pela sua atenção conosco, por estar prestigiando o nosso programa, obrigado pela sua audiência. Sim, todos os servidores aposentados, estatutários, eles têm os seus reajustes anuais nos mesmos percentuais que forem dados aos da ativa. O nosso reajuste é com base na database da categoria, diferentemente dos aposentados, né, do INSS em geral, por exemplo, né, que o governo federal, como é que ele vem tratando ao longo dos últimos anos? Ele dá um aumento com X percentual para aqueles que ganham até o valor de um salário mínimo nacional, e para aqueles que têm os seus benefícios, as suas pensões, as suas aposentadorias com valores acima de um salário mínimo nacional, estes têm reajuste com percentual menor. Já nós aqui, né, estatutários, que é regime próprio, inclusive, como eu expliquei no início, de previdência, né, todos os servidores, inclusive os seletistas também, porque eles são beneficiados pelo reajuste. O reajuste, cujo percentual é discutido e definido lá na database da categoria, ele é o mesmo percentual que se estende aos servidores aposentados. Então, tu também terás esse direito, ok? E também, deixa eu ver aqui, tem outra mensagem de texto, do final 12:17. Prezado Tiago, manda um abraço para mim, estou assistindo o programa. Tu, como sempre, bastante eloquente, informado e sabendo tudo. Não, sabendo tudo não tem como nunca a gente saber tudo. Um grande abraço, parabéns pelo programa. Eu não vou poder mandar um abraço com nome porque não assinou a mensagem, né? Mas já falei aqui no que tange ao final do número, né? Desejo uma boa noite, um abraço para ti, para a sua família. Obrigado aí pela tua audiência, né? Fica conosco aí no programa, que nosso programa hoje tem bastante informação. Estamos trazendo aí 2 novos vídeos e tem denúncias encaminhadas pelo SIMP nesta semana, o Ministério Público Estadual. Nós vamos mostrar vídeo, né, desta audiência que nós tivemos com um dos promotores. Também tem aí liminar concedida pelo Poder Judiciário que tirou fora do ar o vídeo, aquele famoso vídeo feito pelo prefeito, dizendo que ele não iria concorrer mais, né, que ele disse que, diferentemente de outras famílias tradicionais de Pelotas que querem perpetuar na cadeira, né, da Prefeitura de Pelotas, ele não, mas que o seu governo continuaria, né, que a Paula depois conduziria o seu programa, o programa de governo, enfim, né.
aquele vídeo foi considerado irregular, né? E eu vou estar explicando também isso logo na sequência. Saiu uma liminar aí para um partido que solicitou, né, que fez a denúncia e acataram, né, concederam, na verdade, em forma de liminar, a retirada desse vídeo do prefeito. E também temos uma denúncia aí que fizemos ao Ministério Público Estadual também, no entendimento do SIMP, uma campanha eleitoral aí já antecipada, usando de recursos públicos, que eu também vou estar falando aqui ao vivo no nosso programa, tá bem? Mensagem aqui do nosso querido colega Alexandre Luna, sempre participando do nosso programa. Se o senhor Michel Temer conseguir terminar com a estabilidade, como ele quer nas tais medidas impopulares, isso pode afetar a nós servidores municipais ou ficará restrito a só quem é regido pela Lei 8.112? Não, Alexandre, depende. Se o objetivo da legislação federal é acabar com a estabilidade, né, de todos os servidores públicos municipais, de todos os servidores públicos, seja da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, né, vai ter que alterar a Constituição Federal. Né? Isso aí tem que ser uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, enfim. Se ele fizer essa proposta, isso for aprovado na Câmara dos Deputados, for aprovado no Senado e vir a ser sancionado por ele, presidente, obviamente que vai atingir sim os servidores públicos municipais, caso seja uma mudança constitucional que atinja a todos os servidores, né? Mas de repente com o fim da estabilidade num sentido transitório, ou seja, daqueles que ingressaram no serviço público a partir da vigência da lei para frente. Para aqueles que já se encontram no serviço público e já têm a estabilidade, porque passaram do período de estágio probatório, a lei não pode retroagir. Então, se isso vir a tornar-se lei e que atinja a todos os servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, terá que ser por mudança na Constituição Federal e, obviamente, atingirá a partir da publicação daquela lei, certo? Dali para frente. Todos que vierem a tornar-se servidores públicos, né, numa nova carreira, ou enfim, é a partir daquilo ali. Aqueles de lá para trás, que já adquiriram tal estabilidade, não seriam, ô Alexandre, atingidos por isso, ok? Tem outra mensagem aqui, antes de eu tocar aqui no resto do programa. A mensagem do final 4111 é pauta do programa e faz parte da denúncia que fizemos ao Ministério Público Estadual. E no caso do completivo dado aos médicos, nós, se aposentados, teremos esse mesmo completivo? Vou responder. Primeiro, não foi dado aos médicos. Não foi dado. Perdeu o prazo. O prazo era até dia 2 de julho para ser votado na Câmara. Não teve quórum na Câmara e não foi votado o projeto. Foi oferecido pela Prefeitura de Pelotas? Foi, mas não foi oferecido agora. O completivo aos médicos foi oferecido lá no dia 3 de abril. O que ocorreu no dia 3 de abril, um domingo, em que a direção do SIMP ficou lá das 7 da manhã até as 7 da noite, um dia inteiro? Vocês devem recordar-se que o dia 3 de abril, domingo, era a data limite para reajustes salariais de categorias, de servidores públicos, reajuste salarial, tá? Desses reajustes salariais, como era a data limite, nós tínhamos que lá nos fazermos presente para estarmos atentos se os vereadores votariam o projeto, conforme foi aprovado pela categoria, se não teriam surpresas. Tanto que nós, estando lá, teve-se surpresa. A Prefeitura mandou projeto de lei de manhã, onde queria mexer nos recursos do Previpel. A Prefeitura queria que a Câmara aprovasse o projeto de lei do Executivo, onde a Câmara daria autorização para o prefeito, para que ele, por decreto, pudesse mexer naqueles mais de 80 milhões que estão capitalizados para garantir as nossas aposentadorias, as nossas pensões. O prefeito mandou aquele projeto sem passar pelo Conselho Deliberativo do Previpel, que por lei era obrigado a tal projeto ser discutido pelo Conselho Deliberativo e até pelo Conselho Fiscal. A Prefeitura mandou domingo de manhã um projeto que metia a mão nos recursos previdenciários dos servidores estatutários, sem passar pelos fóruns legais, Conselho Deliberativo e Fiscal do Previpel, sem mandar para os vereadores sequer algo financeiro, algo demonstrando esta necessidade, sem valor nenhum, sem nenhum dado matemático. Graças ao SIMP lá, que nós estávamos lá, nós seguramos e não deixamos esse projeto ser votado. E aí naquele mesmo domingo, 3 de abril, colega, foi neste dia que também de manhã
a prefeitura mandou 2 projetos diferentes. Um era esse completivo dos médicos, tá? Que não é reajuste salarial, é conceder dentro daquela composição dos vencimentos brutos, do total daquilo que se ganha, para se chegar a R$3.000 esse ano e a partir de janeiro do ano que vem, R$4.000. Esse projeto dos médicos já estava lá na Câmara e foi para ser votado dia 3 de abril. No mesmo dia, a Prefeitura mandou um outro projeto de lei, dando um completivo de R$3.000 para engenheiros e arquitetos da Prefeitura. O que ocorreu de diferente? O dos médicos, o Simers, Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, lembrando, o Simers representa categoria profissional de médicos. Quem representa médicos, servidores públicos da Prefeitura, somos nós. Somos o SIMP. Nós respeitamos naquele dia a vontade deles. O Simers disse que tinha o aval dos médicos da Prefeitura, que não era para aceitar o completivo porque era muito baixo. Então o presidente do Simers pediu para não ser votado o projeto. E o projeto dos médicos não foi votado. Os engenheiros e arquitetos quiseram que o projeto fosse votado e foi. Então o único segmento de técnicos científicos que na prática tem completivo são os engenheiros e arquitetos. O que aconteceu? De lá para cá, os médicos tentaram se reunir com a Prefeitura de Pelotas, né, os Simers, aí a Prefeitura dialogava com estes dizendo que não tinha como acatar a proposta deles, que eles queriam um plano de carreira, salário padrão de R$6.000 e por aí vai. Muitos médicos se exonerando da Prefeitura, mais de 21 médicos se exoneraram, mesmo para eles sendo mantida a carga horária antiga. Foi o único segmento de servidores da Prefeitura que manteve-se a carga horária antiga. Todo o resto teve que cumprir a carga horária de contrato ou a carga horária de concurso, mesmo que fizesse uma carga horária antiga há mais de 20, 30, 40 anos. O que aconteceu? Os médicos não avançaram, o Simers não avançou nas discussões que teve com a Prefeitura, e aí eles publicaram uma nota, que foi até divulgada nos jornais, dizendo que eles paralisariam as suas atividades por 3, 4, 5 dias. O que aconteceu? Nesse meio tempo, a Prefeitura de novo reuniu-se com eles, e aí eles acabaram aceitando. Viram que não ia avançar na proposta, acabaram aceitando o tal completivo dos 3.000 para esse ano, 4.000 a partir de janeiro do ano que vem. O que aconteceu? O prazo máximo pela legislação eleitoral, que é 3 meses antes do pleito, para esse tipo de projeto de lei, que não era reajuste, é completivo, repito, completivo é concessão. A qualquer momento pode ser retirado por qualquer outro gestor, por qualquer outro prefeito. É uma lei que autoriza a dar aquele completivo. A qualquer momento pode retirar, porque não é salário. Ele não incorpora para fins de vencimento. Ele não serve como salário padrão para incidir as vantagens sobre, entendeu? Então, na verdade, não leva para aposentadoria. Ele leva na aposentadoria a contribuição sobre a média. Ou seja, como nós contribuímos 11% sobre o nosso salário bruto, obviamente, se eu tenho um bruto maior, né, já que o padrão de um técnico científico a pouco mais é de R$1.970, praticamente 2.100 por aí, se eu tenho um completivo para chegar a 3.000, eu vou estar contribuindo 11% para o Previpel sobre 3.000. Obviamente, quando eu me aposentar, eu vou me aposentar pela média das minhas contribuições. Obviamente, minha média tem que ser um pouco maior do que se eu estivesse contribuindo sobre apenas 2.000. Mas não incorpora esse completivo, não leva-se para a aposentadoria. E repito, os médicos não receberam esse completivo porque no dia que teve que ter essa votação na Câmara de Vereadores, não havia o quórum necessário de vereadores para aprovar tal projeto. Tá bem? Então tá bem claro, os médicos só não receberam esse completivo porque não houve quórum na Câmara para a votação e o prazo expirou. E pela legislação eleitoral, este mesmo tipo de projeto só pode ser apreciado e discutido na posse da nova legislatura da Câmara e da Prefeitura Municipal de Pelotas. Traduzindo, completivo dos médicos agora só ano que vem. Ok, colega? Ok, colega? Acho que deixei bem claro aí a explicação. Como ficou a carga horária dos demais técnicos científicos? Olha, colega, é como eu falei aqui agora há pouco, desde outubro do ano passado, antes desse decreto do prefeito que alterou as jornadas de trabalho,
A gente sempre discutiu o quê? E vem discutindo na justiça, é a manutenção das cargas horárias antigas. Então, para todo mundo, está ali escrito no decreto do prefeito, todo trabalhador da prefeitura, incluindo cargos de confiança, todos deveriam registrar a sua jornada de trabalho com o dedo, com a sua digital, ponto biométrico, e servidores de carreira, como nós, né, teriam que cada um individualmente cumprir a carga horária aquela estabelecida no seu contrato ou no seu concurso. Contrato eu digo para os antigos seletistas e concurso para os estatutários, tá? Então não teve diferenciação no decreto. A única diferenciação que dizia no decreto é: ficam excluídos do cumprimento de carga horária do ponto biométrico. Fica excluído o prefeito, a vice-prefeita, os secretários municipais e diretores. Aí tinha um parágrafo que dizia que nos casos, né, com justificativas, que o prefeito entendesse, só ele teria o poder de reduzir a carga horária de um determinado servidor ou de um segmento de servidores, né, para que tivesse essa manutenção da carga horária antiga ou redução, isso somente se daria através de portaria e que o prefeito teria esse poder discricionário de dizer quem poderia e quem não poderia. É isso que está na lei. Em nenhum momento fala dos médicos. O prefeito bancou desde o início que somente do segmento de técnicos científicos, eu já nem digo só do segmento dos técnicos científicos, é que eu estou ressaltando porque é a tua pergunta, mas do segmento dos técnicos científicos, somente os médicos tiveram a manutenção daquela carga horária antiga, de 4 horas diárias, de 20 semanais, sendo que o concurso deles é de 33. Todos os demais servidores da prefeitura, incluindo os de segmento de técnicos científicos, com exceção dos médicos, todos esses a partir de 1º de dezembro passaram a cumprir o quê? A carga horária aquela estabelecida no edital. Todos, sem exceção. E aí a gente já descobriu, é tudo aquilo que a gente já tinha falado antes, que isso não ia funcionar, que os equipamentos não iam funcionar direito, os equipamentos não transmitem em tempo real os dados para a Secretaria de Administração, que é quem controla a efetividade. Desde o início a gente apontou que isso seria só para punir servidor, desde o início a gente falou que isso não melhoraria em nada na prestação de serviços para a comunidade pelotense. A maior prova é que, engraçado, botou os servidores que trabalhavam um turno, corrido de 6 horas, a trabalharem em 2 turnos. Mas engraçado, as secretarias continuaram com as mesmas 6 horas de portas abertas para atender a comunidade pelotense. Quer dizer, não faz sentido. O servidor está trabalhando de manhã e de tarde. E aí a prefeitura só funciona das 8 às 14. Os órgãos da prefeitura para atender um município só funciona 6 horas. Não funciona 8. Ora, então para que deixar trancados dentro de uma secretaria mais 2 horas os outros servidores? Também descobrimos que tem cargos de confiança que não cumprem 6 horas. Tem cargos de confiança que não registram com suas digitais. E grande parte desses cargos de confiança ocupam cargos de chefia, que é pior ainda, né? Então, é o que a gente diz, é o governo de 2 caras. Fala uma coisa, diz que é legalista, mas não cumpre pagamento do piso do magistério, não cumpre pagamento do piso dos agentes comunitários de saúde, paga salários padrões abaixo do valor do mínimo nacional. Tu solicita na administração a licença-prêmio, que está ali prevista na Lei 3.008 do ano de 86, que é do Estatuto do Servidor. Servidor que completou 10 anos de serviço e não teve 10 faltas não justificadas, tem direito à licença-prêmio. Um monte de gente protocola, não tem como lhe conceder a licença-prêmio. Não tem quem o substitua, não tem como conceder. Aí o servidor já tem 3 licenças-prêmios vencidas, se aposenta, não tem mais como gozar a licença, só tem que requerer o dinheiro. Ora, se a lei diz claramente, tu goza durante o exercício da tua função, que é uma premiação pelo nome, pelo prêmio, pela tua assiduidade, pela tua contribuição com a Prefeitura de Pelotas. Aí é que eu digo, aquilo que é direito do servidor, a Prefeitura não é legalista, mas aquilo que ela quer cobrar como dever, aí ela se utiliza da legislação. E mesmo assim, para privilegiar ou para reconhecer a importância de um determinado segmento, aí vale fugir da lei. Porque qual era o argumento do prefeito? Não, eu vou cobrar a carga horária de todo mundo, porque isso está previsto no edital, todo mundo sabia que aquela carga horária um dia tinha que cumprir. Se os outros prefeitos não cobraram, não é problema meu, eu estou cobrando, mesmo que seja no seu último ano de governo, porque nos 3 primeiros ele não cobrou. E o prefeito sempre fazia referência à legislação. Pois é,
É a mesma legislação que obriga também o médico a cumprir a carga horária de 33 horas semanais que está no edital. Aí o prefeito pode descumprir porque, mas nós não temos médicos para colocar num lugar, caso eles se exonerem. Outros segmentos da prefeitura se exonerar, eu tenho aos montes para poder chamar. Como? Se a gente está sabendo que até o próprio último concurso que foi feito em 2014, vários cargos nem sequer serão homologados agora em 2016. Ou seja, o prefeito não vai nem revalidar o concurso. Vai ter que fazer novo concurso, não vai nem usar o pessoal que foi aprovado no último concurso há 2 anos. Então é totalmente uma inversão total de valores, total. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Oi, sou o professor Alex Moraes. Quantos professores já ganharam na justiça o piso? E os atrasados? Alex, um grande abraço para ti, obrigado pela tua audiência. Olha, assim, com o SIMP, professores que ajuizaram as suas ações individuais com o SIMP foi o primeiro corpo jurídico de advogados em Pelotas que conseguiu o pagamento do piso na última instância, na forma da lei, professores ganhando no contra-cheque, há mais de 2 anos. Posso te garantir com certeza que mais de 6, 7 professores já ganharam, seletistas. Por que eu sempre lembro seletistas? Porque, Alex, a justiça do trabalho, ela é bem mais ágil que a justiça comum, que é o juizado especial civil, que tramitam as ações de professores de regime estatutário. Então, por exemplo, teve vários casos que a prefeitura nem quis recorrer ao TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. E aí esses professores seletistas, como foi julgado em última instância, já ganharam o piso ali no contra-cheque, todas as suas vantagens calculadas sobre este valor. Só que para receber os atrasados, ou seja, retroativamente, desde quando o STF julgou a lei como constitucional, ou seja, em abril de 2011, tá? Os atrasados provavelmente vão virar precatórios, né? Se são valores substanciais, podem ultrapassar tranquilamente aí a 10 salários mínimos nacionais e não vão virar RPVs, que são requisições de pequeno valor, que tu recebe aqueles créditos rapidamente porque não ultrapassam a 10 salários mínimos nacionais. Agora, se é um valor que no seu montante esses atrasados ultrapassa a 10 salários mínimos nacionais, vai virar precatório quanto aos atrasados. Professores estatutários, Alex, as ações que o SIMP ingressou, nós ganhamos todas, não perdemos nenhuma, em primeira instância. Só que em segunda instância ainda não foram julgadas, que a turma de desembargadores ainda não julgou. Então, por isso que demora até chegar a sentença final para os estatutários. Não vou saber de cabeça agora te dizer precisamente, Alex, quantos, mas com certeza se eu questionar a assessoria jurídica do SIMP, com certeza eles vão estar me informando até o número em que pé anda, né? Então a gente sempre orienta nesse sentido, tá bem? São 19 horas e 47 minutos, vamos tocar aqui então a pauta do programa, os vídeos para demonstrar, senão não vai dar tempo da gente comentar, né? Eu vou pedir para o Wagner, por gentileza, colocar o primeiro vídeo do SIMP, que foi a grande festa junina que o SIMP promoveu de graça, tudo inteiramente grátis, para os seus sócios e dependentes, no dia 25 de junho, né, há 2 sábados, lá na APREPEL, Associação dos Previdenciários de Pelotas, na Rua Marechal Deodoro, esquina Uruguai. Então solta para nós o vídeo, Wagner. Foi uma festa muito legal, né? Foram muitos sócios do SIMP, era uma festa voltada somente para servidores do SIMP, para sócios do SIMP e seus dependentes, né? Então distribuímos diversos brindes, pescaria para a criançada, um acervo muito grande de comidas típicas, né, juninas. Então tinha quentão, batata doce, paçoca, maria mole, amendoim, né, tinha muitos itens diferentes, né, de comidas típicas de festas juninas. Então nós tínhamos brinquedos infláveis para toda a criançada, tudo inteiramente grátis para os sócios e dependentes de sócios do SIMP, né? Então foi em grande número que o pessoal compareceu, e o legal de tudo é que além de ter tido brincadeira para a criançada, também teve para os adultos, né? Que vocês vão ver logo nas imagens. Os adultos colaboraram, participaram, né? Brincaram daquilo que era específico da sua infância, quando se tratando de festas juninas. E também teve uma esquete teatral, tivemos o famoso casamento na roça, né? Então foi muito legal, né? O pessoal com certeza ali saiu bastante
contente, né? Muita bebida disponível, refrigerante, quentão, salgadinhos, as comidas típicas em geral. Então nós da direção ficamos muito felizes que o pessoal sentiu-se num ambiente agradável, bastante familiar, né? E coisa boa quando tudo é gratuito, né? Já que o sócio contribui para a entidade, nada mais justo que além da luta sindical a gente promova momentos de confraternização. E aí está o casamento na roça, né? Tanto que estava ali como padre um dos diretores do SIMP, o Márcio Torma, né? Então estava muito legal, né? Como eu falei, isso aí foi num sábado e provavelmente outros servidores que não tiveram a possibilidade de comparecer, que não tiveram essa oportunidade, com certeza o SIMP este ano estará promovendo outros tipos de festas, eventos e atividades para todos, né? E logo após aí o casamento na roça, né, nós começamos a desenvolver várias brincadeiras, e aí estão os adultos, né, com a famosa dança da laranja, né, que tem que ser ali na testa, no rosto, não pode se utilizar em nenhum momento das mãos. Então o casal que ficava ali no fim ganhava um brinde, ganhava uma premiação, né? Então tinha mãe com filho, pai com seu filho, sobrinho com tia, né, irmão com irmã, amigo com amigo, amiga com amiga. Aí também tá a brincadeira com as crianças, né, de sentar sobre a cadeira, quem estourasse primeiro o balão, mas sentando sobre o balão, não podia utilizar-se da unha, obviamente, né? Inclusive até os adultos também participaram. E a criançada também, né? A criançada gostou muito aí de ter um ambiente favorável, não só lá na rua, com os brinquedos infláveis, na parte externa, bem como a dança da cadeira com os adultos, né? E cada rodada dessa, onde saía o ganhador ou a ganhadora, tinha a premiação, né? Então aí desligava a música, acabava a música, tinha que se sentar. Então estava muito legal a festa. Eu aqui em nome da direção do SIMP, agradeço a presença de todos que lá se fizeram com a sua participação, levando os seus filhos, seus esposos, suas esposas, né? Para nós isso aí nos enche de muita alegria. E terão outros eventos no mesmo sentido, né? Promovidos especificamente para sócios e dependentes. O colega do 9938 nos manda a mensagem: obrigado pela resposta. Que é isso, nós que agradecemos aí a sua gentileza, né, e por você estar aí nos assistindo, né, nos prestigiando com a sua audiência. Bom, vamos lá, pessoal. Coloca aí para nós, Wagner, na sequência, o segundo vídeo, que foi da audiência que nós tivemos aí com o Ministério Público Estadual para encaminhar a denúncia justamente sobre o caso da não isonomia com os técnicos científicos da Prefeitura. Então o SIMP, nesta terça-feira à tarde, através da sua presidente, Tatiane Rodrigues, e de seu diretor, Márcio Torma, nós nos reunimos com o promotor de justiça, André Barbosa de Borba, para apresentar uma representação ao Ministério Público a fim de buscar garantir a isonomia entre os servidores técnicos científicos, mais especificamente com relação aos completivos salariais daqueles engenheiros e arquitetos que já recebem e dos médicos, como acenou a Prefeitura, né? Nós entendemos que isso aí tem que ser para a totalidade de todos, né? Então isso aí tem que ser para a totalidade de todos os servidores. Só que na oportunidade, pessoal, nessa denúncia ao Ministério Público Estadual, nós aproveitamos o ensejo e fizemos a denúncia também, tá, sobre um material publicitário, coincidentemente, da Prefeitura, que começou a ser distribuído, né, agora há pouco tempo, nos mais diversos locais, com recursos públicos e dinheiros públicos, o jornal da Prefeitura de Pelotas. Mas você não encontra aqui um timbre da Prefeitura de Pelotas, nem nada. É um jornal denominado Cidade da Gente. Um jornal de 16 páginas, inteiramente colorido, com dinheiro público nosso, meu, do servidor, do contribuinte, para fazer pura propaganda das atividades da Prefeitura, das obras que ela está fazendo, da magnitude, das ótimas condições de trabalho que a Prefeitura oferece para todos os seus servidores. Então, esse jornal está sendo amplamente distribuído, esse jornal, né?
inclusive um jornal cujo equipe de redação e editorial já não olhou um erro grotesco aqui na entrada, né? Onde coloca que, em se tratando de galerias fluviais, galerias ampliadas para escolar a água. Escolar vem de escola, né? Então, galerias ampliadas para escolar a água. Mas a crítica não é essa, né? A crítica é que um material publicitário desse, de 16 páginas, né? Com dinheiro público, recursos da comunidade pelotense, sirva coincidentemente agora, né? 6 meses antes do pleito, porque foi em junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses antes do pleito, venha a falar de tudo que maravilhosamente a prefeitura vem fazendo, né? Então é um encarte de 16 páginas, onde há uma tentativa de vender uma Pelotas dos sonhos, né? Mas que na verdade é uma autopromoção descabida, né? E nós não podemos esquecer que estamos falando de um governo, né, que durante 4 anos manteve salas de aula de latão, que muitos locais de trabalho tiveram que ser interditados, que servidores estão cada vez mais desvalorizados, desrespeitados, assediados, que negligenciou muitas obras por todo o seu governo quase em escolas e unidades básicas de saúde e por aí vai, né? Então nós também apresentamos denúncia ao Ministério Público Estadual para tratar disso aí, dessa denúncia, para que o mesmo promotor, o senhor André Borba, possa apurar não só o caso da falta de isonomia dos técnicos científicos, bem como isso que eu acabei também aqui de falar, dessa propaganda publicitária. Por fim, faltando 5 minutos para o término do nosso programa, aquele famoso vídeo do prefeito, né, que há pouco tempo atrás falou que não ia concorrer à reeleição e tudo mais, o juiz da 60ª Zona Eleitoral concedeu uma decisão favorável a uma ação movida por um partido, tá? E o juiz suspendeu a divulgação das imagens daquele vídeo. Então, o juiz da 60ª Zona Eleitoral, Alexandre Laude, concedeu liminar favorável ao partido X por propaganda eleitoral antecipada do Eduardo Leite. Segundo a decisão, em caráter liminar, a divulgação do vídeo em que o prefeito Eduardo Leite anuncia a sua desistência de concorrer à reeleição e citou no vídeo a pré-candidatura para a continuidade do atual seu projeto de governo, configura conduta vedada pela legislação eleitoral. O material, conforme solicitado judicialmente, foi retirado do ar, tá? Ainda conforme o juiz, a irregularidade está baseada no artigo 73 da Lei Federal 9.507 de 97. O texto aborda as ações proibidas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, como a cedência, utilização de bens da administração direta ou em benefício de candidato, partido político ou coligação. No texto, o juiz cita a gravação do vídeo do prefeito, que foi feito dentro do prédio da prefeitura, com os comentários de Eduardo Leite sobre a continuidade ao projeto de política diferente e projeto de pessoas de bem, com uma pré-candidatura aí mencionada, né? Então, parabéns a esse juiz, né, da 60ª Zona Eleitoral, né? E isso aqui não é diferente do jornal que a gente mostrou para vocês. A gente espera que o Ministério Público Estadual e que também o juiz da Zona Eleitoral entenda que um jornal totalmente colorido de 16 páginas, só vendendo a Prefeitura de Pelotas aqui e as suas ações como extremamente benéficas para todos os servidores e servidoras, isso aqui também foi utilizado dinheiro público e no entendimento do SIMP, a gente já fez essa denúncia para o Ministério Público Estadual, também é aqui indo contra a própria Lei Federal 9.507, né, de 97. Bom, pessoal, recebi uma mensagem de texto, não vou poder ler agora, estamos no término do programa, mas prometo que as mensagens agora aqui recebidas, lerei no próximo programa de TV ao vivo, na próxima sexta-feira, ok? Então convido aqueles que mandaram a mensagem agora no final, que eu não pude ler, fique conosco na próxima sexta-feira, que lerei e responderei ao vivo, ok, pessoal? Então, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, me despeço, desejando a todos um belo final de semana, prometendo nos reencontrar na próxima sexta. Um abraço e tchau, tchau!